Certo, vamos desvendar isso. Hoje a gente tem uma pilha de anotações sobre uma bebida que, leva aquele conceito de paciência ao limite absoluto. Aham. Até além do limite, eu diria. Exato. Estamos falando da cerveja Eclipse, a edição de 2024, da cervejaria 50/50. Mais especificamente, a versão que passou a vida presa dentro de barris de uísque texano Garrison Brothers. Uma combinação de respeito. De muito respeito. E para quem está ouvindo e pensando por que deveria se importar com um rótulo tão específico assim, pensem nisso como uma referência sobre o extremo da criação artesanal. Entender essa garrafa é tipo entender como funciona uma marinada de cozimento super lento, onde a própria panela, ou melhor, a madeira do barril, é o seu tempero principal. Essa é uma ótima analogia para a gente começar, porque o nosso foco não é só jogar uma lista de ingredientes aqui, mas dissecar a física e a química por trás de uma bebida que virou bem, quase um objeto de culto. Sim, um mito no mercado. Isso. E para entender esse impacto todo, a gente precisa voltar para a estaca zero. O ponto de partida aqui não é uma cervejinha leve, sabe? É uma Imperial Stout. Vamos fazer uma pausa rápida aí. Porque o termo Imperial Stout é jogado para todo lado hoje em dia, né? Mas na prática, o que isso significa para a base dessa bebida? Bom, pensa numa cerveja tradicional, daquelas mais claras. Agora imagina multiplicar drasticamente a quantidade de malte na receita e torrar esse malte até ele ficar bem escuro. Tipo um café expresso ou chocolate amargo? Perfeito. Exatamente essas notas. Depois, a levedura entra em ação e trabalha para gerar muito mais álcool. O resultado é um líquido denso, super escuro e encorpado. Uma Imperial Stout quase não parece uma bebida líquida comum. Ela ganha uma textura mais aveludada, né? Aham. E ela precisa ter essa estrutura meio agressiva para conseguir sobreviver ao que vem na sequência. Sobreviver ao barril. Porque os nossos dados mostram que essa edição específica descansa por mais de 13 meses, confinada em barris do bourbon texano Garrison Brothers. E até a embalagem é única, com aquela cera prata e preta selando a garrafa à mão. Um cuidado absurdo. 13 meses é muito tempo de contato com a madeira. E é bem aqui que a coisa fica realmente interessante. Porque olha só, 13 meses é uma eternidade. Se o líquido fica ali sugando a madeira e os restos daquele destilado de alta octanagem, não existe um risco gigante de anular tudo. Isso. De simplesmente destruir aquele sabor original de chocolate expresso. A impressão que dá é que isso vai virar apenas um copo de bourbon disfarçado de cerveja. Olha, eu diria que esse é o disparado maior risco da maturação. E é aí que entra a importância daquela base robusta que eu acabei de mencionar. Durante esses 13 meses, a variação de temperatura faz a madeira do barril expandir e contrair. Então a madeira basicamente respira a cerveja. Exato. Como se fosse uma esponja apertando e soltando o líquido sem parar. E quando a cerveja é expulsa de volta para o centro do barril, ela traz junto os compostos químicos da madeira. Tá, tipo a vanilina da baunilha e os açúcares caramelizados do bourbon. Isso mesmo. Mas como a Imperial Stout já tem um sabor forte demais de chocolate e café, ela não é atropelada. O amargor do malte torrado trava uma verdadeira batalha com o doce do carvalho e eles acabam chegando num equilíbrio. Tá, mas e na prática? Porque as notas técnicas apontam um teor alcoólico absurdo de 12,4%. Não é brincadeira. Sendo bem sincera, a maioria das bebidas com tanto álcool acaba anestesiando o paladar, o que me faz perguntar sobre as avaliações. Temos aqui uma nota de 4,3 de um total de 5, baseada em 528 avaliações. Uma nota altíssima para esse nicho de mercado. Sim, mas será que essa nota é um reflexo genuíno dessa complexidade suave que o pessoal fala? Ou o alto teor alcoólico acaba ofuscando o senso crítico de quem avalia? É uma ótima provocação, mas o que acontece com cervejas tão parrudas é que elas atraem um público que busca exatamente essa intensidade. O álcool não está ali só para queimar a garganta, sabe? Ele tem uma função mais estrutural, então. Com certeza. Nessa cerveja, o álcool age como um condutor. Ele ajuda a evaporar os óleos essenciais do café e do uísque direto para os nossos receptores olfativos. A bebida aquece, mas o álcool está tão bem escondido na textura densa que não agride. Faz sentido. Só que tem um detalhe meio trágico no nosso mergulho de hoje.
para quem ficou com vontade de testar esse equilíbrio todo, existe um probleminha prático. Ela não é mais fabricada. Exatamente. O status de produção é falso, a linha encerrou. Mas o ponto principal aqui é que mesmo que não dê para simplesmente ir no mercado e comprar uma hoje, conhecer essa química muda a nossa visão. Sem dúvida. Funciona como uma aula magna sobre paciência na produção. Quando a gente entende como a madeira transforma uma bebida assim, passamos a valorizar muito mais a engenharia por trás de outros rótulos envelhecidos. E a própria indisponibilidade da Eclipse acaba aumentando o valor da lenda, né? Sim, vira um pedaço de história. Verdade. É a prova de que envelhecer não é só deixar um barril largado num canto, e sim forçar a natureza a criar algo totalmente novo. E isso deixa a gente com um questionamento final bem intrigante. Pensa só, se essa bebida passa mais de 1 ano respirando a madeira, absorvendo a alma e a estrutura do whisky que estava lá antes, quando alguém finalmente abre e bebe essa garrafa, até que ponto a pessoa está bebendo a cerveja em si e até que ponto está apenas provando o fantasma do bourbon que morava ali antes? E assim chegamos ao final de mais um episódio do Beer Review, um podcast da Rare Beer Brasil. Aqui exploramos o universo das cervejas artesanais, com histórias, curiosidades e experiências que tornam cada gole especial. Beer Review, Rare Beer Brasil. Se você curtiu, siga o podcast na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio. Compartilhe com amigos que amam descobrir novos sabores e histórias. Beba menos, mas beba melhor. Até o próximo episódio e saúde!